Abra sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 6. Vamos ler o verso de número 24. Jó, capítulo 6, verso de número 24. Jó, capítulo 6, verso de número 24. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. O livro de Jó é um consolo para aqueles que estão passando por lutas, que estão na prova. De vez em quando é bom ler o livro de Jó. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo de número 6, verso 24. Ensina-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Eu vou repetir de novo. Ensina-me, e eu me calarei, e faz-me entender em que errei. Podeis tomar assento. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite, talvez diferente de todas as mensagens que eu já preguei aqui um dia. Dentro dessa versículo bíblico, eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: homens de Deus também erram. Homens de Deus também erram. Parece ser contrário à palavra de Deus, mas eu vou mostrar para os irmãos nessa noite que isso é bíblico. Eu me lembro do início da minha fé, quando eu iniciei a minha carreira espiritual, ainda novo na fé. Eu me espelhava em um determinado irmão da igreja, um homem exemplar, um homem de Deus. Mas um dia, aquele homem, ele errou. E eu fiquei decepcionado com aquilo. Eu fiquei desorientado. Quando alguém mais velho do que eu na fé, me chamou e disse para mim: olha, Joselito, homens de Deus também erram. Homem de Deus também cai. E eu disse para ele: aonde isso está escrito? E ele me disse: de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar homens, mulheres, jovens de Deus que um dia também erraram. E ele me disse: errar talvez faça parte da nossa trajetória. O que nós não podemos é permanecer no erro. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós se baseamos em homens. E quando o homem ele erra, a tendência de quem está tendo como espelho é querer ficar decepcionado, até sair da igreja. Mas Deus me leva a essa passagem nessa noite para nos mostrar que homens de Deus também erram. O que não pode é permanecer no erro. A Bíblia vai nos dizer, ela vai nos falar que os homens de Deus, eles erraram, mas todos aqueles que voltaram para Deus
foram recebidos na misericórdia e na graça de Deus e continuaram a sua caminhada. Agora cuidado, porque as pessoas às vezes erram, mas eles voltam, e se a gente não tomar cuidado, a gente permanece lá fora. Ele deixa, se arrepende e continua a sua caminhada, vai morar no céu e você pode ficar de fora. Homens de Deus também erram. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Por que eu estou dizendo isso? Não sei, irmãos. Deus sabe. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, ela não oculta os erros dos servos de Deus. A Bíblia não esconde. A Bíblia, ela não coloca debaixo do tapete os erros dos homens de Deus. Deus poderia ter dito ao escritor: olha, pegue aí os erros de Abraão e esconde ele. Pega aí os erros de Isaac e não coloque aí. Pegue aí os erros de Sara, de Jacó, e deixa de fora. Coloca só os seus feitos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele coloca, Ele manda escrever, Ele coloca na Bíblia todos os erros dos homens de Deus, para que nós possamos tomar como exemplo da nossa caminhada espiritual. Então, irmãos, homens de Deus também erram. Escute só, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar o nosso pai na fé, por nome Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão era amigo de Deus. Era um homem que andava com Deus. Deus não ocultava nada de Abraão. Meu querido, você pode abaixar só um pouquinho para mim o som? Sabe por quê? Porque eu me perco. Mas pode tocar, viu? Só abaixa um pouquinho, porque eu não tenho costume, então eu fico bem perdido. Amém, irmãos? Mas eu ainda vou chegar lá, tá? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, ele andava com Deus, Deus não ocultava nada de Abraão. Só que nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que um dia Deus chama Abraão e diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque Abraão estava andando de um jeito que não condizia com a vontade de Deus. Abraão, embora sendo homem de Deus, a Bíblia vai nos dizer que um dia ele conta uma mentira, ou talvez uma meia mentira. Ele diz para o rei que a sua mulher não era esposa, era irmã dele. Quando na verdade, se a gente for olhar, ela realmente era meia, não era irmã, era meia. E meia não quer dizer que era, mas ele, para se livrar daquela situação, ele diz: olha, essa aí é minha irmã. Era homem de Deus, era amigo de Deus. Deus não ocultava nada dele, mas ele erra. Porque se foi Deus que o chamou, se foi Deus que estava com ele, Deus estava na responsabilidade, irmãos, de cuidar de Abraão. Ele não tinha essa necessidade de contar essa mentira para o rei, porque as consequências, quem assumiria à frente, quem estaria se responsabilizando pela vida de Abraão, da esposa de Abraão, era o Deus que o chamou. Mas Abraão comete aqui um erro.
O homem de Deus também erra. Mas isso não significa que ele estava fora do propósito de Deus. Porque errar é uma coisa, irmãos. Agora errar, arrepender e deixar e não praticar mais é outra coisa. A Bíblia diz em Romanos, do capítulo 3 e verso 25, a Bíblia vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Homens de Deus também erram, mas quando confessam e deixam, alcança misericórdia. Mulheres de Deus erram, jovens de Deus erram. Nós não somos super crentes. Você não é super mulher de Deus, você não é super homem de Deus. Larga desse negócio de ficar ouvindo a voz do inimigo, te cobrando todos os dias, que você tem que ser perfeito, porque perfeição só no céu. Mas quando nós erramos, quando nós pecamos e nós deixamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então cuidado em olhar para o seu irmão e ver só os seus defeitos, ver só os seus erros, e dizer: eu não vou mais nessa igreja, eu não vou mais nessa congregação, eu não vou mais participar desse culto. Larga de olhar para o seu irmão, porque se ele se arrepender, se ele deixar, se ele confessar, ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Você tem que continuar a sua caminhada. Ore por ele, interceda por ele, mas continue marchando no propósito de Deus, porque homens de Deus também erram. E o que a gente vê nesses últimos dias: pessoas deixando igreja, pessoas deixando congregação, pessoas deixando a sua igreja por causa de erros que nós mesmos cometemos, erro que nós mesmos praticamos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente fica às vezes preocupado, porque a gente costuma só olhar as virtudes dos homens de Deus, mas além das virtudes, Deus também colocou os seus defeitos. Deus mostra para nós os feitos dos seus homens, mas Deus também mostra para nós os defeitos dos seus homens, para que isso sirva de exemplo para nós, para que quando nós errarmos, nós possamos confessar, deixar, abandonar, continuar a nossa caminhada, porque nós estaremos debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Cuidado para não ser um super crente. A Bíblia nos diz, Jesus falou que nós devemos ser temperados, nem muito e nem menos, nem muito demais, para que nós não entramos e não deixamos ninguém entrar, e nem de menos, para que possamos entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos ser temperados, nós precisamos analisar, nós precisamos olhar. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus também erram, mas quando confessam e deixam, alcança a misericórdia de Deus. Quantos aqui são homens e mulheres e jovens de Deus nessa noite? Eu erro. É verdade que nós devemos se policiar. É verdade que no final do dia nós devemos fazer uma avaliação, porque nós estamos sujeitos a isso, nós estamos sujeitos a erros. Mas quando nós fazemos uma avaliação
e nós confessamos, nós deixamos e pedimos perdão, nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, para continuar a nossa jornada. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite: o inimigo lhe acusou durante esse dia, o inimigo lhe apontou o dedo, mas você sabe o que aconteceu, você se arrependeu, pediu perdão. Deixa eu dizer para você, você está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Por mais que o inimigo lhe acuse, Deus está com a mão estendida sobre a sua vida, a misericórdia de Deus é sobre você. Aleluia. Quem erra e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Eu poderia falar aqui, irmão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de Jefte, de Sansão e de outros homens de Deus. Homens que tiveram um bom início, tiveram um bom começo, mas no meio se atrapalharam. E eu poderia citar aqui, homem igual Sansão, se atrapalhou, bagunçou tudo. E quem sabe, quem viu Sansão como juiz em Israel, pensou assim: isso aí, juiz, isso aí? Quero não quero esse ministério não, eu não quero esse cargo não, isso não me serve não, eu não vou ficar junto com esse homem não, esse homem é problema. Mas no final da sua vida, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados a Deus, e a Bíblia não diz que Sansão foi para o inferno não, ele se arrependeu dos seus pecados. Quando nós olhamos para a vida de outros homens, e aí vamos direto para Noé, para não ficarmos aqui tomando muito tempo, a Bíblia vai nos dizer que Noé, embora ele fosse homem de Deus, preste atenção nisso, Noé, ele viveu antes do dilúvio, e a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, e não viu homens bons na terra. O pecado dos homens gerava maus às narinas de Deus, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter feito o homem. Mas Deus olha para a terra e Deus vê lá um homem por nome Noé, e Deus vê que ele era um homem justo, era o justo no meio dos ímpios, era o justo no meio dos injustos, e Deus diz assim: eu vou conversar com Noé, vou pedir para ele construir uma arca, vou pedir para ele entrar com a família na arca, e quando eu mandar o dilúvio, ele vai estar salvo, e eu vou dar continuidade aos seres humanos através de Noé. E Deus chama Noé, conversa com ele, fala com ele. Noé acredita em Deus, na palavra de Deus. Era uma época que não tinha chuva, era um tempo seco. Ele constrói a arca não na beira do mar, ele constrói a arca no lugar seco. E as pessoas passam e olham, riem e zomba, fala de Noé, é um doido, mas ele continua porque ele cria na palavra de Deus. Noé era um homem de Deus. Quem é que fala que Noé não era um homem de Deus? Ele, em meio àquela multidão, só ele, com a sua família. Quem sabe todos os dias alguém dizia: você está louco, rapaz, Deus já esqueceu de nós. Mas ele continuou firme na construção da arca, porque ele sabia que o dia que ele terminasse, Deus haveria de mandar um dilúvio na terra. Tem alguém que diz que até aquele tempo de Noé não chovia, e se não chovia, ainda era mais difícil de acreditar, porque você não via isso,
Então, meus irmãos, era preciso crer na palavra de Deus e continuar firme. Nós não vimos Jesus voltar, nós não vimos Jesus nascer, mas nós acreditamos na palavra, porque Jesus disse que um dia Ele virá, e nós permanecemos firmes, ainda que nós não vimos Jesus pessoalmente, nós cremos como Noé, que Ele há de voltar um dia. Crente, firme, fiel, mas errou. A Bíblia diz que depois do dilúvio, depois que passou o dilúvio, a Bíblia vai nos dizer que embora ele fosse amigo de Deus, que ele tivesse acreditado em Deus, Noé errou, Noé pecou, Noé trouxe um grande prejuízo para a sua família. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que depois que Noé desceu da arca, Noé foi agricultor, plantou uma vinha, e da vinha ele colheu uva, e ele fez vinho. E a Bíblia diz que o problema não foi ele ter feito vinho, a Bíblia vai dizer que ele se embriagou. E se embriagar aqui na palavra de Deus, se embriagar aqui, fala que Noé, ele se embebedou e ele ficou nu. Nu aqui fala de imoralidade. Gênesis capítulo de número 9, verso 20 ao verso 22, ele se embebedou, Noé errou, Noé pecou, mas todavia, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos falar, que Noé se arrependeu. E por que eu digo que Noé se arrependeu? Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, fazendo menção do nome de Noé. Nós vamos encontrar em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 20, Pedro fazendo menção do nome de Noé. Nós vamos encontrar em Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, o escritor aos Hebreus dizendo assim, que pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Sabe o que aconteceu? Apesar dos seus erros, Noé foi salvo. Apesar dos seus erros, Noé creu em Deus. Apesar dos seus erros, Noé tornou-se herdeiro da justiça pela fé. Teve problema? Teve. Teve problema na família? Teve. Se embriagou? Se embriagou. Porque a palavra se embriagar significa deixar de pensar com clareza. Se embriagar significa estar fora de si. Se embriagar significa sair do equilíbrio, sair do seu consciente. E Noé saiu do consciente, irmãos. Ele errou, ficou nu, mostrou a sua nudez, fez tudo isso. Ele amaldiçoou seu filho, mas Deus olhou para Noé e viu nele arrependimento, justiça. E Deus o alcançou com a sua graça e a sua misericórdia. Oh, aleluia. Homens de Deus também erram. Homens de Deus também falham. Eu poderia mencionar aqui outros homens, mas eu quero mencionar aqui um personagem muito importante na Bíblia, por nome Moisés. Quem é que não conhece Moisés na Bíblia?
Eu nasci na fé e já aprendi sobre Moisés. As crianças cantam sobre Moisés. Moisés é lembrado pelos seus feitos. Moisés é lembrado como aquele que tirou o povo de Israel do Egito. O condutor pelo deserto. A Bíblia vai nos dizer, lá em Números, capítulo de número 12, verso 3, que Moisés era o homem mais paciente, era o homem mais manso de toda a terra. Pensa vocês como é que não era Moisés. Moisés era íntimo de Deus. O propósito de Deus na vida de Moisés era patente, era claro. E uma multidão acompanhou Moisés durante longos e longos anos. Moisés era guia, Moisés era juiz, Moisés era rei, Moisés era sacerdote, Moisés era profeta. A Bíblia vai nos dizer que Moisés era tão chegado de Deus, ao ponto de ver a glória de Deus, coisa que ninguém tinha visto. Moisés viu a Shekinah de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Moisés desce do monte, ele tem que colocar um véu, porque quem olhava para Moisés não conseguia olhar para o rosto dele, de tão resplandecente que era uma intimidade tremenda com Deus. Mas Moisés também errou. O grau da sua intimidade com Deus, o grau da intimidade que seu irmão tem com Deus, não significa que ele está brindado, que ele está guardado de errar. E às vezes a gente se apega tanto que se isso acontecer, você se escandaliza, eu me escandalizo. E às vezes a gente começa a julgar a pessoa, em vez de ajudar, a gente começa a falar. E Moisés, embora fosse um homem que teve uma íntima comunhão com Deus, ele errou primeiro, quando ele feriu o egípcio. No capítulo 2, verso 11 e 12, a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés sai, é isso mesmo? Que quando Moisés sai para ver os seus irmãos, ele encontra um egípcio batendo nos seus irmãos de sangue, e ele mata o egípcio. A Bíblia não diz que Deus mandou ele matar o egípcio. A Bíblia não diz que aquela hora era a hora dele fazer a obra. Lê para nós. 2:12. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. Era homem de Deus. Era homem de Deus, viu? Mas alguém pode dizer para mim aqui assim, ó, meu Joselito, mas aqui ele ainda não era bem convertido. Ah, é? Então vamos lá. Vamos lá para o capítulo 20, verso 8. Porque aqui ele já era convertido. Porque aqui em capítulo 20, verso 8, ele já estava fazendo a obra. Deus disse para Moisés: falai a rocha. Falai a rocha. Porque se você falar, ela vai jorrar água. Mas Moisés não ouviu Deus. O que Moisés fez? A Bíblia vai nos dizer que Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha por 2 vezes com uma vara. Era para ele bater na rocha? Não, era só para falar com a rocha. Mas Moisés bateu na rocha. Era homem de Deus. Se eu tiver errado, me corrija.
Você é mulher de Deus, mas você está sujeita a erro. Não deixa o diabo trabalhar na sua mente. Eu sou homem de Deus, mas eu estou sujeito a erro. Que mais que Moisés fez, esse grande homem de Deus? Nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo de número 32, que Moisés, quando ele sobe ao monte, que Deus escreve nas tábuas da lei, que Deus escreve os mandamentos, a lei, quando ele desce do monte, ele escuta um barulho, e aquele barulho não era um barulho vitorioso, era um barulho de derrota, porque o povo tinha enveredado da idolatria. O povo é tendencioso, e às vezes o homem de Deus peca, irmãos, por causa de nós. Aí a Bíblia vai nos dizer que, quando Moisés está descendo do monte, com a tábua da lei na mão, que ele escuta aquele barulho, o que ele faz? Ele quebra as pedras da lei, e ele joga as pedras no chão. Aí eu faço uma pergunta para vocês: Deus mandou Moisés quebrar as pedras? O que tinha a ver as pedras com a rebelião do povo? Foi Deus que escreveu. Deus não disse: Moisés, quebra essas pedras. Alguém diz por aí que ao quebrar a pedra, significava que Deus estava cortando a comunhão com Israel, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus mandou ele quebrar as pedras, mas por causa do povo, por causa da atitude do povo, o que é que ele fez? Ele quebrou a pedra que estava os mandamentos, ele quebrou as pedras a qual Deus havia escrito, havia lhe ordenado que levasse ao povo. Ele tomou uma atitude diferente, ele quebrou as pedras. Homens de Deus também erram. Ele errou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele errou. Mas, todavia, quando a gente vai ler Mateus capítulo 7, verso 3, o que é que nós vamos encontrar? Mateus 7, 3. Dinilton. Pastora Dinilton. Mateus capítulo 7, verso 3. E por que reparas tu no arqueiro que está... E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui nós encontramos em Êxodo, ele errado, ele pecando, ele quebrando as pedras, ele transgredindo. Mas quando ele lê em Mateus 7, 17, verso 3, nós vamos encontrar um Moisés transfigurado. Nós vamos encontrar um Moisés que aparece junto com Elias. Falando com quem? Com Jesus. Isso significa que apesar dos seus erros, que apesar do que ele cometeu, Deus o perdoou, Deus o trasladou, Deus o levou para o céu. E nós encontramos ele aqui falando com Jesus. Se ele estava falando com Jesus, ele estava salvo. Homens de Deus também erram, irmãos. Mas quando arrepende e deixa, alcança a misericórdia e é levado para a glória. Porque se não fosse, a Bíblia não mencionava o nome dele. Porque se não fosse, Jesus não tinha essa intimidade com ele. Você já viu Jesus ter afinidade com alguém que estava no inferno? Não. Mas com Moisés, sim.
pecou, errou, mas era homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmão, dessa noite. Eu não estou ameaçando ninguém não, viu? Nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos dos homens de Deus. Nós precisamos ter cuidado o que nós falamos das mulheres de Deus. Nós precisamos ter cuidado do que nós falamos dos jovens de Deus, porque se for de Deus, deixa Deus tratar com eles, porque são de Deus. Aleluia. Se nós fazer isso um pelos outros, deixa Deus tratar. O que nós precisamos fazer é orar, é interceder, mas nós não podemos ficar colocando o dedo, porque Miriam e Arão foram falar mal de Moisés. Sabe o que Deus fez? Miriam, vai para o lugar dos leprosos, você vai ter que aprender, porque quem colocou ele não foi você, você é irmã. Você é irmão, Arão, mas ele é o homem que eu escolhi. Se ele errou ou não, isso é um problema meu. Deixa eu tratar com ele. Ele é o homem que eu escolhi para conduzir o meu povo através do deserto. Errou, mas é meu. Oh, aleluia. Deus se responsabiliza pelo homem dele, até mesmo no erro. Sabe por quê? Porque Deus trata. O tempo não vai dar, irmão, mas vamos para Davi bem rapidinho. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um negócio? A Bíblia vai nos dizer que que Davi, ele derrotou um urso. Vai anotando aí. Ele derrotou um leão. Ele derrotou aqui um gigante, mas a Bíblia fala de alguns gigantes. Davi era um homem de fé, de coragem, determinação. Era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu a dedo. Porque quando Samuel foi escolher Davi, a Bíblia diz que os irmãos passaram diante de Samuel. E Samuel disse, é esse. Deus disse, não. Então é esse. Não, não é esse. Não, não. E esse, não, não é. Não está aqui não. Ele disse, acabou os moços? Não, tem um lá no campo. E Deus disse, é aquele. Espera ele chegar. Quando ele chegar, unge ele no meio dos seus irmãos. Ele é um homem segundo o meu coração. Todavia, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi também errou. Você quer ver um negócio para nós terminar? Davi trazia consigo um histórico grande de erros. Olha o que Davi fez. Davi foi cobiçoso, adúltero, homicida, mentiroso, falso. Vou repetir. Davi foi cobiçoso, adúltero, homicida, mentiroso e falso. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, isso aqui é perigoso. Agora olha aqui. Cobiçoso por quê? Por cobiçar a mulher alheia, embora já possuísse as suas. Ele tinha mais de uma, mas não, eu quero outra, que não seja minha, que seja de outro homem. Então cobiçoso porque cobiçou a mulher alheia, embora já possuísse as suas. Adúltero por relacionar-se com uma mulher que pertencia a outro homem. Homicida, por que homicida? Por matar o esposo de tal mulher, sendo ele o seu próprio soldado que defendia nos campos de batalha. Olha o que ele fez, ele matou o homem. Homens de Deus também erram. Isso aqui é forte, irmão. Mulheres de Deus também erram.
Olha aqui. Ele cometeu adultério. Ele cometeu assassino. Ele abusou do seu superpoder. Ele agiu de forma corrupta. Por quê? Davi confessou os seus pecados? Sim, Davi, ele agiu de uma forma corrupta, porque sendo ele rei, ele aproveitou do seu poder e praticou todas essas coisas. E era segundo o coração de Deus. Cometeu adultério, cometeu assassinato, abusou do seu poder, agiu de forma corrupta como rei. Só que tem uma coisa, irmãos. E aí é o X da questão. Só que tem uma coisa. Davi foi diferente de Saul. Porque Saul, quando pecou, Saul, quando ele errou, sabe o que ele fez? Ele disse assim para o profeta: pede a Deus por mim, para que ele não me tire o reino, não me tire a coroa. Não havia nele arrependimento. Mas quando Davi pecou, foi diferente. Quando ele pecou, a Bíblia vai nos dizer que ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu profundamente do que ele havia cometido, e ele fez diferente de Saul. Ele disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu pequei, eu errei, Senhor, eu estou confessando, eu estou me derramando a teus pés. Eu não quero reino, eu não quero isso aqui, eu não quero palácio, eu só quero que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Ele estava dizendo: eu sou fraco, eu sou falho, eu errei, eu não devia, eu tinha que ser apedrejado, eu tinha que ser morto. Mas Senhor, olha aqui, eu estou confessando, eu não quero reino, eu não quero status, eu só quero a tua graça, eu só quero o seu poder, eu só quero a sua presença, porque se a tua presença estiver aqui, eu sei que há perdão, e eu posso continuar a minha caminhada. Irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus também erram, mas se confessar, se deixar, se abandonar, Deus perdoa e abraça com a sua misericórdia e leva um dia para a glória. Fique de pé, eu quero orar com vocês e eu quero terminar dentro do tempo. Oh, meu irmão, homem de Deus também peca, homem de Deus também erra, homem de Deus também falha. E nós precisamos estar atentos. Nós estamos aqui nesse púlpito, mas só Deus sabe o que nós passamos. O que passamos no trabalho, o que passamos na rua, o que enfrentamos talvez por aí afora. Só Deus sabe o que você enfrenta, o que você passa. Mas eu quero dizer para você, você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. E quando nós erramos e confessamos, nós alcançamos a misericórdia. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus trouxe para ele alívio. Trouxe para ele de volta a alegria da salvação. Ele disse: Senhor, torna a me dar a alegria da salvação, Senhor. Eu preciso. Homens de Deus também erram. Pelo amor de Deus, ore pelo teu irmão. Ore pelo teu marido. Ore pelo teu filho. Ore pelo teu esposo. Ore. Tira essa mágoa do coração. Coloca ele na mão de Deus. Porque Deus faz a obra. Deus é capaz de restituir, de trazer de volta, de colocar aqui no altar. Feche teus olhos, ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, eu te dou graça nessa noite, Deus.
Somos pó, somos cinza, Senhor, dependente da Tua graça, da Tua misericórdia. Somos falhos, mas nós estamos na Tua presença, como homens e mulheres do Senhor. Nos ajude, nos dê graça. Torna a dar a tua serva a alegria da salvação, que ela volte a falar em línguas estranhas, que ela volte a ser renovada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, passeia na casa dela, Senhor, envolve a sua família, os seus filhos, envolve, Senhor, o seu esposo. Ó Deus, envolve o trabalho da tua serva, Senhor, porque é mulher do Senhor, é homem de Deus, apesar das suas dificuldades, das suas lutas e das suas falhas, estão na tua presença para glorificar o teu santo e excelso nome.